Vou colocar-vos agora a seguinte questão. O que é que todas estas equações têm em comum? Muito bem. Em primeiro lugar, todas elas são equações de segundo grau. Cá está o nosso monómio de grau 2. E para além disso, que mais têm em comum? Isso mesmo, todas elas têm o monómio de grau 2 e o monómio de grau 0. Logo, são equações do tipo ax² mais c igual a 0, com o valor de a diferente de 0. Vamos agora ver como se resolvem equações deste tipo. Quando aplicamos o teorema de Pitágoras, a equação de segundo grau que obtemos é uma equação deste tipo. Assim, devemos passar todos os termos que não têm incógnita para o segundo membro da equação. Ou seja, ficamos com 2x² igual a mais 8. De seguida, o que temos que fazer é isolar o x². Portanto, este 2, temos que arranjar maneira de o tirar daqui. Como o 2 está a multiplicar por x², se dividirmos ambos os membros da equação pelo número 2, vamos obter x² igual a mais 8 a dividir por 2. Deste lado, 2 a dividir por 2 anulam-se. Simplificando o resultado final, vamos obter x² igual a mais 4. Uma vez que ainda não encontramos o valor de x, ainda temos que continuar a resolver a nossa equação. O que é que nós temos neste momento? Sabemos que um valor ao quadrado é igual a 4. Qual é o número que ao quadrado é 4? Temos duas soluções. O número 2, que ao quadrado é 4, e o número de menos 2, que ao quadrado também é 4. Podemos resolver dizendo que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, ou seja, x igual a mais ou menos 2, ou então dizer que x é igual a raiz de 4 ou x igual a menos raiz de 4. Ficando assim com as duas soluções bem separadas, bem distintas. Raiz de 4 é 2, ou então menos raiz de 4, que é menos 2. Como era de esperar, encontramos duas soluções distintas na nossa equação de segundo grau. O menos 2 e o 2. Vamos agora ver o segundo exemplo. Volta a ser uma equação do tipo ax² mais c igual a 0. Logo, vamos passar o termo independente para o segundo membro da equação. Ficamos com x² igual a menos 9. Será que existe algum número que ao quadrado é menos 9? A resposta é não, não há nenhum número real que ao quadrado dê um valor negativo. Assim, a nossa equação é uma equação impossível, pois não há valores que satisfaçam aquela igualdade, e o conjunto de solução é um conjunto vazio. No nosso último caso, temos x² é igual a 0. Quando é que um número ao quadrado dá 0? Exatamente, quando esse número é 0. Se aplicarmos as regras anteriores, ficamos com a raiz positiva de 0 e a raiz negativa de 0 também, que ambas dão o número 0. A nossa equação tem uma única solução, que é uma solução dupla. Vamos agora ver um novo tipo de equações de segundo grau. O que têm as próximas equações em comum? Na primeira equação, vemos que temos o termo de grau 2, termo de grau 1 e não tem termo de grau 0.
Segunda equação, termo de grau 2, termo de grau 1, não tem termo de grau 0. E na terceira equação, a mesma coisa. Pois é, são equações incompletas de segundo grau, do tipo ax² mais bx igual a 0, com a diferente de 0. Depois de percebermos a fatorização de polinómios, torna-se fácil identificar que os dois termos desta equação têm um fator comum, que é o x. Então, vamos pôr esse fator em evidência. Assim, colocando o fator x em evidência, ficamos com 3x, é o fator que sobra do primeiro termo, mais 2, é a parte que sobra do segundo termo, igual a 0. Em seguida, só temos que aplicar a lei do anulamento do produto. Isto porque um fator vezes outro fator dá 0. Logo, isso só acontece quando um dos fatores, ou x ou 3x mais 2, for 0. Primeiro fator igual a 0, ou o segundo fator, que é o 3x mais 2, igual a 0. Mais uma vez, o que é que temos que fazer? Temos duas equações de primeiro grau simples. A primeira já está resolvida, é x igual a 0, já temos o valor do x. E a segunda, temos que passar os termos independentes para o segundo membro da equação. Então, ficamos com 3x igual a menos 2. E depois, um último passo, temos que voltar a repetir a primeira equação. Um último passo em que passamos o 3, que está a multiplicar pelo x, para o segundo membro a dividir. Então, ficamos com x igual a menos 2 a dividir por 3, ou seja, menos 2 terços. Então, o conjunto de solução da nossa equação de segundo grau tem, como seria de esperar, duas soluções, que são o 0 e o menos 2 terços. Escrevendo por ordem, é o menos 2 terços, 0. Vamos à segunda equação. Também nesta equação verificamos que os dois termos têm um fator comum, que é o x. Então, vamos fatorizar o nosso polinómio colocando o fator comum em evidência. Ficamos com x em evidência e dentro de parênteses ficamos com outro x menos 4. Aplicando a lei do anulamento do produto. Primeiro fator igual a 0 ou o segundo fator igual a 0. Mais uma vez, a primeira equação já está resolvida, x igual a 0. Na segunda equação, temos que passar o menos 4 para o segundo membro da equação. Então fica x igual a 4. Conjunto de solução 0 e 4. Último exemplo. Mais uma vez, uma equação do tipo ax² mais bx igual a 0. Basta pôr em evidência o fator comum, que é o x. Então, fica x e dentro dos parênteses, menos 5x mais 1. Reparem que 1 vezes x vai dar este x aqui em cima. Aplicando novamente a lei do anulamento do produto, porque, mais uma vez, temos um fator vezes outro fator igual a 0. E obtemos as equações x igual a 0, ou então, menos 5x mais 1 igual a 0. Não é necessário que sejam os dois fatores 0, basta que um deles seja 0. Então,
Primeira equação está resolvida. Segunda equação, termos independentes para o segundo membro. Ficamos com menos 5x igual a menos 1. Mantemos a primeira parte e agora este menos 5 que está a multiplicar pelo x tem que passar para o segundo membro a dividir. Reparem que já passa de multiplicação para a operação inversa, que é a divisão. Não é necessário trocar este sinal. Este sinal acompanha o número 5. Então ficamos com x igual a menos 1 a dividir por menos 5. Simplificando, 1/5. Conjunto de solução será o 0 e 1/5. Reparem que em equações deste tipo, uma das nossas soluções vai ser sempre o número 0.